Olá, amigos, Design Educacional, aula 9. Bem, reforço aqui o convite de sempre. Inscreva-se neste canal. Não esqueça de curtir e comentar. Tá joia? Recadinho sempre dado, mas é sempre válido reforçar. Então, na última aula, no último encontro, nós discutimos aqui a questão de como implementar a sala de aula invertida, da qual agora eu trago para vocês uma continuidade, que é a retenção do conhecimento, ou seja, é o percentual de retenção do conhecimento após uma semana. Então, dentro daquela análise, nós somos capazes de verificar o quê? Que é possível definir, listar, descrever, explicar, que é aquele aluno passivo. Dentro de uma transição, ele demonstra, ele aplica e ele pratica. Para o aluno ativo, que é capaz de analisar, projetar, criar e avaliar. Então, dentro deste processo de definir, escrever, listar, de 10% a 20% é o que vamos ler, vamos ouvir, né, quando fazemos isso. A partir daí, de 30% a 50% é o que nós vamos visualizar, o que nós vamos ouvir, que é demonstrar, aplicar, praticar. E de 70% a 90% quando falamos, escrevemos e fazemos, que é o aluno, sujeito ativo, que é o que vai analisar, vai projetar, vai criar, vai avaliar. Então é importante, né, é um processo muito eficaz este da sala de aula invertida, que traz para nós resultado significativo, né, traz para nós a forma, né, de um fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem, que vai incentivar o aluno a ler, a pensar e a realizar atividades, o tipo de atividade que vai ser disponibilizada, os feedbacks, né, as soluções que eles vão poder discutir com os colegas, as dúvidas comuns, ou seja, a avaliação ela acaba sendo compatível com todo esse processo. E o comportamento do professor com relação ao estudante acaba sendo muito positivo, né? Tem um avanço muito grande nesse processo. E a partir daí, nós podemos avançar nesse pensamento de discutir as tecnologias da sala de aula invertida, que é um recurso bem interessante, que traz para nós esse fortalecimento, que o aluno passa a ser protagonista da própria aprendizagem. Então, nós verificamos, né, um pouco da sala de aula invertida e o que é essa atividade pedagógica invertida. Então, nós temos aqui, dentro da educação tradicional, nós temos o conceito, a interpretação, a compreensão, que forma a ação. E já na aprendizagem ativa, nós vamos ter também a ação, reflexão, compreensão, que é a teoria, né, ligada à conceitualização, que é ligada à ação. Então, ou seja, o sujeito, o aluno, ele passa a ter um processo de aprendizagem ativo. Então, essa atividade invertida, por exemplo, é a utilização de tecnologias digitais, de informação e comunicação, que é o TDIC. E essa criação da rede cooperativa de alta interação é o estar junto, é o presencial, é o virtual, é o que nós buscamos fazer aqui, né? E essas tecnologias de informação traz para nós, né? Ela elimina fronteiras entre o presencial e a distância. Você tem a oportunidade de voltar o vídeo, você tem a oportunidade de assistir novamente, você pode interagir e a gente busca fortalecer, né? Nós temos esse processo de aprendizagem com o professor, ou seja, o presencial e o virtual, do estar junto, que traz para nós, do aprendiz, do aluno, que ele vai agir, que ele vai refletir, que ele descreve as suas indagações ao professor, que reflete, que reporta as suas ideias, que no final vai refletir e vai agir, ou seja, cria uma ferramenta que combina com essas atividades presenciais e via tecnologia, da qual o aprendiz, no seu contexto, consegue resolver tarefas via suporte. E essa aprendizagem, ela é a construção do conhecimento, é o estar junto, né, que as tecnologias possibilitam, com o presencial e o virtual. Então, antes a sala de e dentro desse processo, antes da aula, os alunos eles podem navegar no seu material de apoio, podem utilizar seu material de apoio e resolver
toda essa problemática apresentada pelo professor. Então eu trago 2 imagens que dá para vocês verificarem, né, para ver um pouquinho, e se vocês fizerem uma pesquisa por fotos, vocês vão poder ver outras imagens mostrando esse processo de sala de aula invertida. E dentro dessas metodologias ativas, né, que nós estamos aqui discutindo, busca o quê? Desenvolver o processo de aprender, utilizando de experiências reais ou simuladas a capacidade para solucionar, né, com sucesso tarefas, a prática profissional em diferentes contextos. Então, a missão, a visão principal das metodologias ativas é uma educação libertadora, trazendo ao profissional, ao aluno, um papel ativo e apto a aprender a aprender. Então, aprender a aprender nada mais é do que aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver. É o aprender a ser, que vai garantir para você uma integralidade da atenção à sua saúde, a qualidade, a eficiência e a resolutividade da sua missão, da sua tarefa. Então ele traz para nós uma visão prática de educação libertadora, pois ele vai possibilitar para nós a autonomia, que traz dentro desse processo da educação contemporânea o autogerenciar, o autogovernar o seu processo de formação. É claro que exige um respeito à autonomia, tem que ter uma disciplina, vai ter uma abordagem, deve ter esse conteúdo, uma abordagem progressiva, trazendo para nós aí esse alicerce da educação que vai levar em consideração que o indivíduo pode construir na sua própria história. Ele vai ser protagonista, você pode ser protagonista e deve ser protagonista da sua história. Então, é possível ter a mudança. Então, você consegue trabalhar aí a intuição, a emoção, ter um exercício de curiosidade, explorar a capacidade crítica de observar, né, de confrontar os objetos, de questionar, de conhecer, atuar, é o reconhecer, o reconhecê-lo, ou seja, você explora o que deve ser apreciado pelo participante. Então, ele reforça para nós, as metodologias ativas, reforça para nós a relação dialética entre sujeitos envolvidos, né, docentes e discentes, que vão poder se reconhecer mutuamente, né, e que não deve haver a docência sem a discência. Ou seja, nessa medida, as duas se explicam, as duas trabalham em conjunto. Apesar das diferenças, não reduz a condição de um objeto do outro. E dentro desse papel da educação, nós temos aí as bases cognitivas, que traz para nós a experiência educativa lá em Devin. Piaget explora para nós, traz para nós o contato com um novo conhecimento, ou seja, a ativação do conhecimento prévio, que vai facilitar a compreensão, a recordação. Então, dentro dessas bases cognitivas, nós conseguimos explorar a estruturação do conhecimento, o modo como isso ocorre, como favorece uma retomada posterior, como que você faz a elaboração feita durante o aprendizado, que vai facilitar o armazenamento, a recuperação dessas informações, trabalhando com pistas contextuais, que vai ativar o conhecimento, que vai tornar disponível, possível, que é a motivação genuína, que vai ser o essencial para aprender. Então, dentro desses limites, né, e as possibilidades das metodologias, no ensino tradicional, nós temos o quê? Um processo organizado através de disciplinas, que dificulta ao estudante a sua integração dos conteúdos, o que lhes gera aí também a insatisfação, uma insegurança. As várias pesquisas trazem para nós que os professores dizem que os alunos não são bem preparados para atender a comunidade. Isso fazendo uma comparação. Então, o ensino ele está mais voltado para a teoria. Então, falta a prática. E no ensino ativo, nós temos a integração dos conhecimentos, que é facilitada, é um currículo integrado que vai proporcionar aos professores um maior envolvimento com a própria instituição, um projeto pedagógico contextualizado, voltado aí para as necessidades reais da população, né, da comunidade no entorno, que favorece o trabalho até dos estudantes na comunidade, né, os estudantes adquirem melhores habilidades na solução dos seus problemas. Então, nós temos aí um processo de avaliação que qualquer estratégia de inovação deve levar em conta as suas práticas de avaliação, que vai ser integrada à reflexão
para que elas sejam, né, para que possam transformá-las. Então, a avaliação ela precisa ser, antes de tudo, processual e formativa, para fazer uma inclusão, para que tenha um processo de autonomia, um diálogo, reflexões coletivas, uma busca de respostas constantes e caminhos para os problemas que foram detectados. Ou seja, não punir, nem estigmatizar, mas sim oferecer as diretrizes, os caminhos para que se tome as decisões necessárias e que possa, né, ser definida aí as suas prioridades. E nós temos aqui entre os métodos inovadores, eu trago aqui, tem um link aí do NIED, da Unicamp, que nós temos aí a aprendizagem baseada na investigação e depois a aprendizagem ativa, né, o ensino híbrido, que nós vamos acabar vendo aí com certeza ao longo dessa aula, na verdade da próxima aula, que o tempo nosso já está estourando, mas assim para a gente dar uma introduzida, a gente fala que a aprendizagem ativa no ensino híbrido, o aluno ativo e autor da sua aprendizagem, ou seja, na sala de aula, que vai ser o seu ateliê, é o espaço de resolução dos seus problemas, de problemas com suporte do ensino online. Então, vai possibilitar mudanças na educação que são aí similares ao que acontece em outros segmentos da sociedade. Então, na aprendizagem ativa, nós temos o PBL, que é o aprendizado baseado em projetos, o GBL, que é o ensino e aprendizagem por meio de jogos, que nós vamos estar vendo daqui a pouco também, os estudos, né, o método de caso, que é a discussão e a solução de casos, o TBL, que vai ser focado no aprendizado em equipe, o PI, que é o aprendizado por pares, e o ensino híbrido. Tá joia? Então nós vamos seguir mais adiante, no próximo encontro a gente volta avançando com o ensino híbrido, que vai trazer para nós aí a proposta do Instituto Clayton, que traz para nós a sala de aula física com conteúdo online, esse ensino híbrido, que mostra para nós um modelo rotacional, que é a rotação por estação, o laboratório rotacional, uma sala de aula invertida e a rotação individual. Na sequência, nós temos um modelo flex, um modelo à la carte e um modelo virtual aprimorado. Bem, a gente se encontra na próxima aula. Não se esqueça de se inscrever neste canal, curtir e comentar. Dê a sua devolutiva. Um forte abraço.